Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o ativo do Dow Jones no gráfico de 4 horas. Aqui eu começo a análise com o gráfico de 4 horas para a gente fazer a atualização da nossa estrutura e posteriormente a gente vai para o gráfico de 1 hora, observando as movimentações micro do ativo, para fim de termos aí uma expectativa das movimentações que possam estar acontecendo durante a semana decorrente. Então, pessoal, tínhamos aqui algumas estruturas e uma definição de movimentação clara, de uma movimentação de alta, né? Uma tendência de alta seguida do ativo Dow Jones. Porém, nós tínhamos aqui uma determinação de um fundo, tá? Esse fundo aqui, vou dar uma ampliada aqui no nosso gráfico. Este fundo aqui, bem marcado na nossa região, tá? E tínhamos aqui a expectativa, e deixei alertado, que caso tivéssemos o rompimento dessa região, o ativo poderia estar começando um movimento de correção. Bom, a tendência continuou e prevaleceu o movimento de alta, que era o movimento predominantemente do ativo. Tá? Então, essa nossa expectativa de possível retração foi por água abaixo, então a gente tira ela do nosso gráfico. E na nossa estrutura, agora a gente precisa fazer uma atualização. Por quê? Anteriormente nós tínhamos esse topo determinado como um topo prévio, essa região aqui. Porém, o movimento do ativo continuou suas expectativas ascendentes. Então, nós temos agora a renovação de um topo prévio aqui para o Dow Jones. Tá? Vou reduzir aqui nosso círculo. E agora a gente também faz a atualização da nossa estrutura aqui, utilizando a nossa ferramenta de caixa de ganho. A gente estica a nossa referência do topo e temos aqui agora novas regiões e novas marcações aqui para ficarmos atentos no Dow Jones. Bom, vou fazer mais algumas atualizações aqui, pessoal. Por quê? A nossa movimentação aqui, ela faz movimentos de alta, correção e alta. Tá? Eu vou utilizar agora este fundo aqui como o fundo da nossa quebra de estrutura. Então, caso o ativo perca essa região, nós teríamos aqui uma estrutura sendo atualizada, uma estrutura sendo quebrada, dando aí características de movimentos descendentes para o ativo, para o Dow Jones. Tá? Então, a nossa região de quebra de estrutura, bem definida aqui. Ok? Temos, obviamente, essas regiões aqui abaixo que a gente deve ficar atento. Esse bloco de ordens aqui eu acabo tirando ele da minha referência, tá? Não vou utilizar, mas a gente fica atento a essa mínima da movimentação. Ok? Caso o preço chegue nessa região, pode haver alguma manipulação nessa zona. Bom, região aqui de lateralização bem definida com o nosso bloco de ordens. A gente estica essa região. Este outro bloco de ordens aqui também a gente acaba esticando ele para nossa referência, tá? Então, nós estaremos utilizando ele nessa nossa estrutura e a gente deixa aqui ó, como backup esse bloco de ordens lá da parte inferior, né? Caso quebre aqui a estrutura, ele possa dar início ao movimento de correção, tá? Mas é uma expectativa caso o ativo continue seu movimento descendente. Aqui, então, a gente atualiza aqui essas nossas marcações. Temos o nosso fundo definido, um movimento na semana aí durante a metade da semana a gente percebe um movimento descendente fazendo uma correção, uma pequena correção, e esse movimento ele para exatamente em uma região de ponto de pressão com um bloco de ordens. E aqui é um ponto bem determinante para nós termos aí uma direção da movimentação do ativo. Tá? Nossas regiões aqui, notem que as nossas regiões de bloco de ordens elas estão todas abaixo dos 50% da estrutura, que é aqui nessa linha vermelha. Tá? E conflui exatamente com o nosso último fundo que dá sustentação aqui à tendência de alta. Então, o que a gente tem aqui como referência também? A gente pode ficar de olho numa possível manipulação nessa regiãozinha aqui, ó, que foi uma região onde teve um equilíbrio considerado no ativo, tá? E que pode estar entrando aqui uma defesa compradora, caso o Dow Jones continue aqui a sua movimentação rompendo
rompendo aqui o fundo, e chegando nessa região ele pode fazer uma correção para vir buscar regiões de interesse vendedor mais interessantes aqui para o ativo. Tá? Então, vamos ficar com essas regiões. Agora vamos lá para o nosso gráfico de 1 hora para a gente fazer o refino e o estudo das nossas marcações. Bom, vamos trazer aqui a nossa linha vertical para o final da negociação da semana passada para termos aí como referência a nossa próxima semana, ok? Deixa eu dar uma atualizada aqui nessas regiões. Ok, perfeito. Bom, agora temos aqui algumas informações bem relevantes. A nossa estrutura bem definida, bem demarcada, algumas regiões aqui bem interessantes, e aqui cabe lembrar a vocês o seguinte, né, o Dow Jones tem uma característica de normalmente passar esses pontos de pressão, passar os blocos de ordens e depois fazer uma certa reversão. Então é sempre bom e sempre interessante estar de olho na movimentação do dia das sessões anteriores. Como, por exemplo, a gente pode ter aí a sessão da Europa, a sessão de Londres, aí, entregando um movimento descendente e a sessão de Nova York revertendo essa movimentação. Então, devemos ficar bem atentos a essas zonas, a essas regiões e mínimas de movimento. Tá? Então, por que nós temos que ficar atento a essa região, por exemplo, aqui, dessa região de mínima? Tá? Aqui é um ponto interessante, pessoal, porque o movimento ele está travado aqui em uma lateralização, uma certa lateralização com um bloco de ordens bem definidos. Tá? Então, nós temos aqui a seção asiática, que pode fazer o movimento ficar aqui lateral, tá? Na primeira negociação aqui da semana, abrindo logo mais. Né? Então, depois, Londres fazendo um movimento descendente, manipulando esse fundo e Nova York revertendo essa tendência, tá? Essa tendência do dia. Então, a gente pode ter esse tipo de movimentação aqui no primeiro dia de negociação do Dow Jones. E aqui é um movimento e uma região determinante, tá? Eu vou até deixar marcado aqui, ó, essa regiãozinha com um cinzinha um pouco mais clarinho, tá? Por quê? Nessa situação aqui, pessoal, caso o preço continue trabalhando abaixo desse fundo, nós temos a expectativa dele trazer o preço até aqui, esses blocos de ordens e até mesmo os blocos de ordens da parte inferior, tá? Mas, caso aqui o preço respeite essa região, bem como a manipulação que eu comentei com vocês, a gente pode ter a continuidade aqui de uma movimentação de alta. E até acaba sendo um movimento que eu tenho um viés um pouco mais elevado, que seria uma movimentação de alta, dando continuidade à tendência principal do ativo. Perceba que o movimento vendedor é um movimento contra a tendência principal, aqui utilizando o nosso gráfico de 1 hora. Então, movimentos vendedores, você tem que ter muita atenção, porque eles podem ser manipulados com muita facilidade. Então, imagine que você está em uma operação vendedora, né? O vendedor aqui nessa região e o preço chega aqui nessa região de bloco de ordens. Aqui ele pode fazer a manipulação e a inversão da tendência que ele vinha seguindo. Tá? Então, quando o preço chega nessas regiões, você deve redobrar a sua atenção e até mesmo fazer um trailing stop ou encerrar a sua operação. Ok? E esses pontos acabam sendo os pontos mais interessantes para nós estarmos pegando operações a favor da tendência principal, né? Operações aí a favor da tendência. Então, você até pode estar utilizando médias, por exemplo. Aqui nós temos a média de 20, de 50 e a de 200. Inclusive, a média de 200 aqui está servindo como uma trava no preço. Você pode expandir aqui os seus tempos gráficos. Ó. Percebam que lá abaixo do nosso primeiro order block, nós temos a média de 200 passando bem próximo ali do nosso bloco de ordens. Então, o preço pode chegar nessa região, sentir a pressão do bloco de ordens e a defesa da média de 200, fazendo uma reversão da movimentação do preço. Tá? E até onde esse movimento de alta ele pode ir? Bom, como a movimentação aqui, vou tirar aqui as médias, tá? Como essa movimentação aqui, pessoal, ela pode já efetuar o seu movimento de correção chegando nesse bloco de ordens, a expectativa do movimento é a continuidade da tendência com a intenção de vir buscar a liquidez externa. Tá lá no topo da estrutura, rompendo e renovando máximas. Mas, obviamente, a gente trabalhando com intraday, a gente fica atento às máximas das sessões anteriores e até mesmo essas regiõezinhas aqui de lateralização que tiveram nas outras movimentações. Tá? Então, deixa eu fazer aqui a marcação. Ó.
essa região aqui pode ser uma região onde você pode estar encerrando um possível trade comprador, tá? Então, expectativa e viés para o Dow Jones aqui seria uma expectativa de continuidade para alta, mas ele tem possibilidades de continuar o seu movimento de mitigação até esses primeiros blocos de ordens aqui, tá? Agora vamos aí para o nosso gráfico do Euro USD, fazermos aí as nossas atualizações e as nossas análises da paridade cambial euro versus dólar. Bom, o euro USD ele tinha aqui praticamente uma movimentação bem semelhante com o Dow Jones, né? Uma expectativa de continuidade da movimentação de alta, mas tínhamos ali um fundo prévio e caso esse fundo prévio fosse rompido, nós poderíamos estar iniciando aqui um movimento de correção. Como não tínhamos ainda a definição de uma movimentação de baixa, a expectativa se tornava uma expectativa de viés altista, que o preço continuasse o seu movimento de alta. Tá? Então, aqui o que a gente tem que fazer agora? Nós devemos fazer a atualização da nossa estrutura. Tá? Esse topo prévio ele tem uma atualização, um preço superior. Tá? Então, tivemos aqui uma atualização do nosso preço. A gente pode deixar um pouquinho mais bonito aqui a nossa linha da quebra de estrutura. Então, a gente percebe que o euro USD ele acaba rompendo o topo anterior, fazendo um topo mais alto, e agora a gente tem mais uma expectativa de caso ele venha a romper esse fundo, continue em movimento descendente. E aqui agora, pessoal, eu acredito que esse movimento seja um pouco mais intenso para a venda do que para a compra. Por quê? O ativo ele já cumpre aquela expectativa de capturar a liquidez externa, né? Então ele veio fazendo movimentos ascendentes, chega numa região de extremidade de bloco de ordens, faz uma manipulação e rompe o topo, ele captura a liquidez. E aqui eu quero chamar a atenção para este último candle aqui, esse candle que rompeu de fato, né, o nosso topo anterior. Olhem como que ele é um candle a barra elefante, como se diz, né? Um candle de corpo comprido e pavis curtos. Então aqui ele faz uma manipulação de captura de liquidez e logo em seguida ele retorna para dentro da movimentação. O que seria saudável aqui para uma continuidade, caso tivesse interesse de continuar a movimentação de alta? O preço romperia essa região e ficaria, né, acima ali da estrutura. Ele faria aqui uma troca de polaridade com uma região que antes era uma resistência e vira um suporte. Então ele deveria fazer uma movimentação nesse sentido, romper, ancorar nessa região e dar continuidade. E aqui a gente percebe que ele faz uma correção um pouco mais profunda, tá? A nossa expectativa na semana passada, que eu deixei aqui anotado, do rompimento desse fundo aqui, é que após esse rompimento ele poderia continuar aqui um movimento descendente. Tá? Então, esse viés aqui, essa expectativa, deixa eu corrigir, essa expectativa ela continua para essa semana. Tá? Esse nosso fundo ele acaba ainda sendo o nosso fundo de relevância. Tá? Vamos esticar aqui a nossa figura gráfica. Aqui, pronto. Tá? Então, continuamos com essa expectativa de caso o EURUSD venha a romper este fundo, ele engata, ele inicia seu movimento de correção. Tá? Um movimento de correção lá daquele fundo, utilizando o fundo lá de trás que está marcado no nosso gráfico até o nosso topo que foi atualizado. Bom, aqui um detalhe, a gente precisa também fazer a atualização da nossa referência para identificarmos a nossa região de 50%. Tá? Então, região de 50% aqui, ó, o vermelhinho na sua tela. Esses nossos gráficos aqui, esses nossos blocos de ordens, eles continuam nessa região. Esse nosso primeiro aqui, ele está com uma marcação no gráfico refinado, no gráfico de 1 hora. Nossa região lá de extremidade, ela continua. Esse bloco de ordens aqui, ele está refinado também no gráfico de 1 hora e é uma região de interesse. Só que agora a gente também pode fazer mais uma atualização, colocando mais essa região aqui, ó, de base, essa região onde houve um certo equilíbrio nas negociações, que pode ser uma região onde venha segurar essa nossa movimentação de queda, ok? Vamos fazer aqui as atualizações do gráfico. Só expandir aqui essa região também. Tá? Nossas figuras aqui, essas figuras acabam continuando nessa região, pessoal, porque elas são figuras que eu dito ser interessantes ficar analisando essa região, caso o preço venha a romper toda essa estrutura, né? E dar aqui uma continuidade na movimentação de baixo. Aqui um detalhe, como nós tivemos aqui uma renovação de topo, né? Percebam, deixa eu fazer uma ampliação aqui.
Essa região aqui a gente pode estar apagando, deixando só o bloco de ordens na nossa extremidade ali. Como nós tivemos agora a renovação de um topo, nós temos a validação de um fundo, né? Então, quando o gráfico ele faz o rompimento de uma região anterior, de um topo anterior, nós temos a renovação de um fundo e aquele fundo serve como o alicerce da nossa estrutura. Então, caso o fundo venha a ser rompido, venha a ser quebrado, nós temos ali uma quebra de estrutura. Tá? Então, essa região aqui, ela servirá para nós agora como uma quebra de estrutura. Caso o preço rompa essa região, ele quebra a estrutura, ele quebra a característica dele de alta para uma reversão de baixa, no cenário macro, obviamente. E esse nosso camaradinho aqui, ele é a nossa quebra de característica da tendência de alta. Tá? Então, ele rompendo essa região, nós temos aqui o início, né, a iniciação de um movimento descendente para cumprir todas essas expectativas aqui. O que você pode ficar atento ao seguinte: o preço rompendo essa região, naturalmente, ele vai fazer topos e fundos descendentes. Muita atenção, movimento prévio aqui para o ativo, né, no seu cenário macro, é uma tendência de alta. Porém, podemos ter aqui movimentos de venda acontecendo e essa venda você tem que estar atento que é uma venda contra a tendência principal, ok? A tendência vira predominantemente vendedora caso venha romper lá embaixo a quebra de estrutura, tá? Lá aquela região que nós marcamos. Enquanto ele faz movimentos aqui descendentes, você está trabalhando com movimento de correção, tá? A gente tem o preço fazendo movimentos de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, tá? Esse movimento aqui, ele vai ser o movimento de correção da nossa movimentação principal. Então, temos que ter bem em mente isso, tá? Vamos aqui para o gráfico de 1 hora, então, agora, para a gente analisar friamente essas regiões. Colocamos as médias aqui, nós temos a média de 200 segurando bem aqui a região, né? Então, em confluência aqui com uma regiãozinha, um bloco de ordens, uma região de estrutura, tá? Então, é um fator, é uma região bem determinante, caso a gente tenha o rompimento dessa região, de fato o ativo entra em uma correção de baixa, tá? Então, o que nós temos aqui de informação observando uma análise técnica? Nós temos o ativo em uma região de trap zone no gráfico de 1 hora. O que é trap zone? É quando o preço está entre a média de 200 e as médias medianas, as médias de 50 e de 20. Então, enquanto as medianas estão pressionando o ativo para um movimento vendedor, a média de 200 ainda está dando sustentabilidade para a movimentação de alta. Então, aqui mais um ponto para validar o nosso viés vendedor, que o rompimento dessa região sustenta o preço abaixo da média de 200, as médias medianas aqui elas vão alinhar com a média de 200, né? O alinhamento das médias seria as médias curtas indo para baixo da média de 200, dando ali um direcionamento vendedor mais claro para o ativo, ok? Então, caso nós tenhamos aqui a continuidade do movimento, vou até tirar as médias aqui, ó. Caso nós temos a continuidade, a continuidade da movimentação, pessoal, nessa região aqui, ó, vou fazer uma marcação um pouco mais ampla aqui nessa região, ó, no nosso bloco de ordens, e aqui um possível topo que foi deixado. Tá? Se nós tivermos aqui uma movimentação nesse sentido, rompendo essa região e permanecendo acima dela, é essencial que permaneça acima dessa região, inclusive, né, que inverta aqui o movimento acima das médias, aí nós teríamos uma continuidade de movimentação de alta que poderia vir buscar até mesmo essas regiões aqui acima. Então, no curto espaço de tempo, nós podemos ter uma correção para o movimento de alta, né? Mas caso tenhamos aqui, obviamente, caso tenhamos aqui características gráficas sendo deixadas para nós, e essa característica gráfica tem que ter o rompimento desse topo e a permanência do ativo aqui acima, tá? Invertendo todas as médias e dando essa continuidade para a movimentação de alta. Então, pode haver manipulação acima dessas regiões antes dele começar seu movimento de baixa, tá? Para o dia. E caso nós tenhamos aqui o movimento da perda desse fundo, uma quebra de característica, nós damos início aqui à movimentação de correção macro.
Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Fica aqui o meu forte abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência até o momento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.